Gente, olha só, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast do Juntos por Moema. O Juntos por Moema é uma empresa que conecta empresários do bairro. A gente traz parcerias, divulgação. Aqui a gente fortalece o comércio local. E para hoje a gente tem um convidado muito legal, que daqui a pouco vocês vão ver. Esse podcast, ele tem o apoio aqui do estúdio Vida Moderna, que fica na Avenida Moema, número 300. E tem tudo que você precisa aqui para gravar seu podcast, pode contar com eles. A gente também tem o patrocinador, que é a CoSecurity. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. E também a gente tem aqui o Rogério, que é meu parceiro. Oi, gente. Oi, olá, tudo bem? Olá. Bem-vindos mais um episódio, né? Deu até aquela travada. Faz tempo que eu não venho, né? De que a gente não grava. O último foi o quê? Já tem um tempinho, né? Tem não, mês passado. Mês passado? É. Devia toda semana ter um novo. Obrigado pelo convite. Nossa, é um tema que eu gosto. Tô precisando dessas... Eu vou ser, tipo, um co-host, mas mais como... espectador, eu tenho várias perguntas. Cada episódio que você traz uma pergunta nova pra gente. Os links da agência vai estar passando aqui do lado, então eu nem quero falar mais da agência, eu quero ir pro que interessa. Vamos lá, olha só, Rogério. Hoje o convidado é o Dr. Donizete Campos, do Doutor Fórmula. Prazer, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Rose, muito obrigado a você também por estar aqui. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do nosso grupo econômico a vocês e também as pessoas que participam do Juntos por Moema. Quem sabe que talvez eu possa dar algum insight que possa motivar essas pessoas a ir em frente e não desistir de nada daquilo que coloca lá presa vale a ali, pena. que vale a pena. Então conta um pouquinho quem é o Donizete Campos. Bom, como você já disse, sou Donizete Campos. Eu sou farmacêutico, né? Eu sou do Paraná, na verdade, sou do norte do Paraná, vim do Paraná com 15 anos para São Paulo, onde eu tive um sonho em viver uma vida próspera, onde eu tive um sonho em construir uma família e construir sonhos aqui em São Paulo. Eu vim, então, do Paraná em 82, com 15, sozinho, eu e Deus, ou eu e eu mesmo e Deus, em busca desse sonho. Comecei muito cedo em farmácia, aos 15, como eu falei, em 82, estou em farmácia desde então e pude aprender tudo dentro desta profissão, onde um pouco mais tarde eu fui fazer um curso de farmácia para poder entender os mecanismos dos medicamentos, de suplementos, como aquele suplemento, aquele medicamento age dentro de uma pessoa, né? Qual que é o porquê de tudo aquilo? Olha, um diclofenaco de sódio, que é um anti-inflamatório, mas por quê? O que ele faz? Qual que é o movimento dele dentro de uma pessoa, né? O que ele inibe para evitar a produção de substâncias que levam a uma inflamação? E dentro disso daí da farmácia, você trabalha mais a manipulação. Por que a manipulação? É verdade. A manipulação é algo não tão novo assim, né? É uma coisa bem antiga, né? Que aconteceu aí no século passado. E o porquê da manipulação? Porque eu entendo o seguinte, a manipulação o que é? É o magistral, na verdade, ela faz produtos personalizados. O que eu entendo? Isso, e porque eu também entrei nessa área, faz muito sentido para mim. Porque cada pessoa é de um jeito, nós somos indivíduos, né? Então, se personalizar um medicamento ou personalizar um suplemento, faz muito sentido, porque você, por exemplo, eu não posso desenvolver uma fórmula para você igual a dele para o mesmo problema. Por quê? Primeiro que ele é sexo masculino, você é feminino, você tem a sua fisiologia diferente da dele, a sua altura, então tem que ser diferente. Donizete, tem uma pergunta. A gente ouviu falar, né, começou a ter o conhecimento das farmácias de manipulação recentemente, né? Recentemente, há uns 15, 20 anos. Em outros lugares fora do Brasil, elas já são populares. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, os remédios são, como você falou, tipo, para você, para Rose. Por que aqui demorou tanto para ficar popular esse tipo de
É farmácia? Eu não lembro. Farmácia. Existe uma diferença, né? Porque as pessoas confundem drogaria com farmácia. Com farmácia. Drogaria é naquele local que você entra, que é uma casa de saúde, tem caixinhas. Né? Você vê grandes marcas, grandes redes hoje, né? Grandes players do mercado que você vê isso. A farmácia não. A farmácia é aquilo da personalização. Na verdade, hoje o Brasil é o país que mais se fala, que mais se produz em manipulação. Inclusive, o grande direcionamento de eventos é aqui no Brasil, isso no mundo, tá? Então hoje, uma vez por ano, por exemplo, nós temos um congresso, a gente fica 3 dias no congresso, esse é o maior congresso do mundo sobre farmácia. No Brasil. Fica no Brasil. Que legal. Então os maiores profissionais hoje, dentro da manipulação, dos compound, né, lá nos Estados Unidos, eles falam assim, lá nos Estados Unidos também, é aquele negócio, é tudo a granel, né? Então o paciente, ele sai do consultório já com a quantidade exata que ele precisa. O médico já, no Brasil você não pode, não é assim. Então a nossa legislação não permite isso. Então, você sai com uma prescrição, onde você vai até, se for um manipulado, você vai até uma farmácia de manipulação e pede para fazer, ou se for uma drogaria, você vai até uma casa que vende caixinha, que vende as drogarias e compra aquele medicamento. Qual que é a diferença da drogaria para farmácia de manipulação? No sentido, assim, a gente de um é melhor que o outro, é isso que eu quero dizer. Na verdade, a personalização, né? E também existem várias vantagens que você leva quando você escolhe um produto manipulado. Por exemplo, a personalização. Então, o que é para você não é para ele. Economia, então você vai ter a quantidade exata daquilo que você precisa. Se for em drogaria, você compra uma caixinha, vem 30, sei lá, cápsula. De repente só precisa de 10 ou 7, né? 20 ou, sei lá, 23 fica perdido. Manipulação não, você vai ter exato e a dose exata para você. E legal, o mais legal ainda é a forma farmacêutica, né? Por exemplo, se você tem lá um medicamento na drogaria para criança, mas a criança não consegue deglutir cápsula. Então você consegue levar para manipulação e colocar numa forma de xarope, numa forma de chocolate. E velhinhos que não conseguem também deglutir cápsula. Então você consegue colocar em outras formas farmacêuticas, como um sachê, uma goma, talvez dependendo de um supositório, um óvulo para mulher e por aí vai. E você fala isso com muita propriedade, porque, né? Olha aqui, gente. Esse aqui, ó, é o livro desenvolvido por ele, estudado, né? Conta um pouquinho desse projeto. Bom, na verdade, isso aqui é Pode segurar, pode segurar. Pode. Na verdade, isso é um grande orgulho, né? Qual que foi a minha ideia deste livro? O que acontece dentro do segmento magistral? Normalmente é muito fórmulas de caixinhas, de gaveta. Então são aquelas fórmulas que você pega pronto e já prescreve. A minha ideia foi levar para os profissionais prescritores a conscientização que farmácia magistral é sim um segmento sério, onde nós atendemos todos os requisitos necessários preconizados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eu resolvi lançar esse livro, onde esse livro está pautado não só da minha experiência prática, de mais de 40 anos, mas também estudos, como passagem por Mônaco, Paris, Estados Unidos, na parte de cosméticos, principalmente, na parte hormonal, né? Toda a parte hormonal. Então, esse livro é um livro que ele está bem completo. Eu tenho algumas referências de mercado, de outros profissionais. Até busquei essa referência para ver se realmente eu estou entregando aquilo no que eu acredito, no que o profissional médico, o profissional prescritor pode utilizar como referência, como guia de consultório para fazer suas prescrições. Nesse livro, só para fechar, então eu tenho lá dosagens mínimas e máximas, protocolos, comentários que eu fiz através da minha vivência dentro da farmácia, e também cálculos farmacêuticos, e tem muita coisa. Então, é um guia, de fato, de consultório que o médico pode utilizar como consulta. Gente, eu sou leiga no assunto, né? Que não tenho nada de farmácia, tô longe da área da saúde. Você me presenteou com um livro desse, eu achei incrível, porque lá começa a explicar um pouco das coisas, né? Por que serve cada coisa. Então, realmente é um livro... Olha, parabéns. Obrigado. A Rose, você não é da área da saúde, na verdade, a título de curiosidades, é bom falar isso, né? Porque senão você... Sim, falei, eu acabei de falar. De curiosidade para conhecer, tá? Né? E só mais um, para fechar aqui, Doutor Fórmula. Por que Doutor Fórmula, né? Bom, primeiro que eu estou há muito tempo no mercado. Segundo... que muito tempo? Quanto tempo? Nossa, eu estou desde os 15, mais de 40 anos, né? Só fazer uma continha dá uns 42 anos. Que legal. Sempre nessa área da farmácia. Sempre na área de farmácia. Então aliás, você tem muita experiência real. Sim. Porque o desafio, você tem um desafio todos os dias, coisas novas, substâncias novas, entendeu? Substâncias para complementar outra que já existiam. E o Dr. Fórmula nasceu justamente por isso, por essa experiência. E detalhe, para você desenvolver uma fórmula, você precisa ter conhecimento, por exemplo,
em várias questões dentro da área da saúde, né? Fisiologia, Biologia. patologia, microbiologia, mais uma coisa que eu esqueci, análises clínicas, então você tem que entender os exames, né? Para você desenvolver uma forma, você tem que entender os exames. Então você tem que ter conhecimento de belo análises estudo, clínicas. né? Eu estava E dando vários uma outros. passada e eu gostei bastante da questão do emagrecimento e ganho muscular. É a parte que eu já bati o olho e falei, opa, já vou fazer um monte de pergunta. Eu vejo, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Antes disso, ele vai fazer um evento, tá? Que vai acontecer lá na farmácia. Conta aí, doutor Donizete. Ah, é verdade. Bom, todos aqui que estão aqui assistindo esse podcast, esse corte, sei lá, estão convidados para um evento que vai acontecer dia 28 de maio, que vai ter o início às 13h30, mas as palestras vão começar às 14 horas. Neste evento, nós vamos falar de emagrecimento saudável e também de envelhecimento saudável. E é muito bacana. É um evento totalmente gratuito. Gratuito não, 1 quilinho de alimento não perecível para que nós possamos fazer a nossa ação social junto às pessoas que mais precisam. Então vai ser no dia 28 de maio, às 13h30 todo mundo chega, às 14h começa, com presença de médicos, nutrólogo, endocrinologista, nutricionista, farmacêuticos e também esteticista, cuidar da pele, afinal, ter uma pele saudável também é saúde. Agora deixa Dia eu ver. 28 das 14 às... Dia 28 das 14 às 17h30 e o endereço? Ah, endereço, é verdade, faltou. Avenida dos Eucaliptos 242, aqui mesmo em Moema, ali. Mas aqui no Juntos por Moema vocês vão ter mais informações e de quem tá lá, de quem vai estar nas nossas palestras. Então segue a gente lá. Posso? Pode. Para as pessoas que treinam, sabe que muitos suplementos, enfim, entre outras vitaminas, a gente procura muito farmácia de manipulação exatamente por causa disso, que é sobre medida. E eu percebi que todo mundo fala, compra em farmácia de manipulação que é melhor do que os industriais. Pergunta técnica, tá? Uhum. É verdade? É por causa disso que você falou mesmo? Existe um aumento da procura das pessoas que passam a treinar a utilizar esses suplementos manipulados? Ah, é verdade, super verdade que você falou. Inclusive, eu até quero deixar aqui que a Bifórmula, que é a nossa empresa que está há mais de 40 anos no mercado, é uma empresa que ela se posicionou como emagrecimento e ganho de massa muscular, né? Por que 90% dos suplementos para quem faz prática de exercício de atividade física, emagrecimento ou ganho de massa muscular, vem da suplementação, vem do manipulado. A suplementação vem do manipulado, justamente por causa da personalização. E detalhe, produtos de altíssima qualidade, né? Por exemplo, nós temos lá um whey protein, que ele foi considerado o melhor do mundo, é um whey protein isolado, onde em sua composição tem mais de 92% de proteína seca. Em cada porção de 30 gramas, você tem 6,1 de BCA, que são aqueles aminoácidos de cadeia ramificada, que são utilizados para recuperação muscular. Tem 0,5 gramas de lactose em cada 30 gramas. E sódio, tem uma quantidade baixíssima de sódio, que é 60 miligramas em cada 30. É um whey diferenciado, é um whey que você não vai ver aí em casa de suplementos. O custo também ele é um pouquinho mais alto, mas é uma proteína de qualidade. E detalhe, ela suporta altas temperaturas e baixos pHs. O que é isso? A proteína normalmente ela quebra, né? Ela desnatura, tem que quebrar na verdade também para ser absorvida, mas normalmente ela perde um pouco quando você está em altas temperaturas. E esse whey não. Então ele vem num sabor natural e você pode adequar no sabor que você quiser. Se você quiser também fazer no frango, no ovo ali, como tem alta temperatura, pode fazer também, não tem problema. Que legal. E lá vocês têm um profissional para orientar normalmente ou não? Temos sim. Nós temos uma equipe de farmacêuticos, todos totalmente qualificados, né? São qualificados em poder falar em emagrecimento e falar em massa muscular. Aliás, vamos aqui, devemos falar isso aqui, que gordura não é saúde. Massa muscular é saúde. Porque você vai envelhecendo, você precisa ter massa muscular e precisa também ter os ossos fortes para poder depender de você, das suas próprias pernas e da sua própria cabeça. Quer perguntar? Porque eu vou ligar a metralhadora se deixar. Porque, na verdade, assim que acontece. Por trás disso tem que ter uma responsabilidade técnica, não é assim, né? Não, tem que ter. E uma relação de confiança do cliente também com vocês, né? Então, isso é muito importante, né? Porque, assim, para o leigo, até o próprio prescritor, né? Por trás de tudo isso, existe a questão confiança de fato.
Então, hoje, por exemplo, na nossa farmácia, lá na Biforma Farma, todas as substâncias são compradas, são adquiridas de fornecedores, importadores, totalmente validados e qualificados para a Anvisa. Nós temos que fazer nós temos todo um checklist para ver se eles estão enquadrados dentro dos requisitos da Anvisa. Quando chega para a nossa farmácia, nós temos um controle de qualidade, que nós vamos verificar se essa matéria-prima realmente é autêntica, ela é pura. Por exemplo, não sei se vocês viram, está tendo um boom enorme aí de whey protein falsificado no mercado, de creatina eu ia perguntar sobre as creatinas. A nossa é 99% pura. E isso está tudo pautado em laudos técnicos, tanto pelo nosso fornecedor, como também por nós interno, porque nós temos lá, como eu falei, um controle de qualidade, onde a gente verifica, faz alguns testes, né? Para ver se a matéria-prima realmente ela é pura. E fora isso, tem a questão de correção, tem matéria-prima que só vem a 30%, você precisa corrigir, passar a 100%, né? Isso vem muito de encontro naquela questão que tem de mercado. Olha, na farmácia X custou tanto, aqui custou 3 vezes menos. Será que essa matéria-prima está sendo corrigida? Será que o paciente, o consumidor está utilizando de uma forma correta? Então, eu sempre falo, né? Lá a pessoa paga um preço, mas leva um valor com a gente. Custo-benefício. Custo-benefício. E outra, uma coisa muito importante que as pessoas não pensam. Suplemento é algo que você vai ter o resultado a médio e longo prazo. Então, o que você quer para a tua saúde? Qual que investimento você quer para a sua saúde? Você quer um investimento onde daqui a pouco você vai ter que investir de novo, ou você quer um investimento duradouro, onde você quer? Se você quer um investimento baixo, que daqui a pouco você vai ter, então vai pelo preço. Agora, se você quer de fato conhecer um manipulado de alta qualidade, com matéria-prima pura, vamos pegar um exemplo bem claro aqui, tá? Cúrcuma longa. Todo mundo fala de cúrcuma longa, que é um anti-inflamatório, um antioxidante. Você tem no mercado a 96% e tem no mercado a 6%. Um custa 500 e outro custa 10 vezes menos, 10, 20 vezes menos. Como que o leigo vai saber disso? Não tem como saber. E aí eles vão por quê? Pelo preço. Aqui custou 100, aqui custou 600, mas por quê? Aí, como ela não está buscando valor, e sim preço, como eu falei, suplemento, você vai sentir os efeitos conforme você vai utilizando a médio e longo prazo. Só para fazer uma comparação aqui, você está lá com 38 graus de febre. Você vai lá e toma 35, 40 gotinhas de pirona. Meia hora depois, sua febre, teu corpo entra numa homeostasia, que a gente fala, temperatura normal de corpo, você vê, você enxerga o resultado. Suplemento, sabe quando você vai enxergar o resultado? A médio e longo prazo. Olha a diferença. Você pegou a diferença? Então, conforme você vai tomando, você não vê o resultado. Você vai vendo o resultado conforme você vai tomando. Você vai fazendo uso. De pirona, você já vê o resultado ali, porque você vê que você já melhora, a sua temperatura entra no normal. Isso aqui não. Então, por isso, precisa tomar muito cuidado com relação a isso. E talvez seja por isso, levando esse produto de qualidade, genuinamente verdadeiro, vamos dizer assim, que a Biforma está há tanto tempo no mercado. Porque só com a nossa família, nós somos a terceira família do CNPJ. Só que a nossa família está há 37 anos. Ai, que legal. Mas ela tem 48 anos no mercado, CNPJ. 48 anos. Talvez seja por isso. Sempre entregando um produto de qualidade. Talvez não, com certeza é isso. É um dos motivos, né? Com certeza. Porque eu vou falar, empreender não é fácil, né? Não é. E assim também, né? Às vezes a gente fala assim, não vou fazer com essa porque é mais cara, e você faz com outro que não dá o resultado. Não adianta. Então vale mais a pena você pegar qualidade do que preço. E as pessoas tendem a olhar preço, né? Todo mundo. Isso aí, não, nós somos assim, não é? Sim, nós todo somos mundo assim, é assim, todo mundo ainda é. mais eu que sou mineira. Olha, empreender, né? Só voltando aí dos 37 anos, empreender é matar um leão todo dia, chegar à noite, você olha pro lado, vê um tigre lá no seu criado mudo olhando para você. Empreender é isso. Mas falando de empreender, né? Vamos voltar só Volta aqui, né? lá. Não voltar, mas falando sobre empreender, você empreende desde quando? Olha, eu empreendo há 28 anos, A gente poderia falar tanta coisa aqui com relação a isso, né? Inclusive a romper platô, né? Eu comecei a minha vida, como eu te falei, com 15 anos de idade, em 82, e fui evoluindo dentro da farmácia, né? De estoquista, entregador, lavava lá banheiro, limpava chão, a balconista a subgerente, subgerente a gerente, e de gerente a ser dono, né? A ser empresário. Então eu empreendo há 28. É algo que não é uma escolha que você faz, né? É uma escolha não que você fácil, faz. mas não também é um vício. Depois que você empreende, você não volta. Você tem que ser um bom piloto, né? Eu sempre falo, né? Se você não for um bom piloto, se você não for forte, né? Eu sempre falo, tem que ter o CPF forte.
seu CPF tem que ser forte, para que seu CNPJ segure a onda ali. Porque, olha, é um desafio todos os dias, mas Atrás de tem um gente que tem CNPJ perfil, tem um CPF, CPF forte, tem que ser. É verdade, Porque adorei essa. se você achar que... E outras coisas, são processos e as coisas não acontecem amanhã. Qual o nosso grande mal? A gente já quer fazer isso aqui, já quer o resultado amanhã desse podcast, não é assim. São as repetições, né? São os processos, é todos os dias sendo melhor, né? Tem até um livro do James Clear, né? Que ele fala, seja melhor todos os dias 1%. Que ao final do ano você vai ser 37 vezes melhor daquilo que você é. Então são os hábitos que você vai criando todos os dias, né? Então, porque nós somos arraigados em crenças limitantes. Quando você não muda, enquanto você não mudar a sua mentalidade, não tem como você mudar. Então, você quer mudar, mas você não muda, entendeu? Como é que você vai mudar se você não está mudando? Não tem como. Então, voltando ao empreendedorismo, então é isso, é um desafio todos os dias, a todo momento. Tá? Então, se você quer empreender, você tem que estar preparado para isso. Já que a gente está nesse assunto, vamos entrar no assunto da sua holding, né? Você tem várias empresas, não tem só a Biforma. É verdade. A Biforma, graças a Deus, ela deu oportunidade. A Biforma é o nosso negócio central, mas dentro do nosso grupo econômico nós temos 6 marcas, né? Temos a Biforma, temos uma empresa de curso de médico para médico, uma empresa de profissionais já graduados para outros profissionais não médicos. Então nós temos professores já graduados, já experientes naquele assunto, onde ele vem e entrega tudo aquilo que ele faz para um profissional que está querendo entrar ou quer melhorar aquilo. E tá aí, a gente tem mentorias, temos padrões de curso mensais e cursos também, treinamentos na verdade, trimestrais. Aí nós temos também uma marca de suplemento, chama Before Nutrition for Health. Nós temos lá cerca de 8 produtos, tínhamos mais, mas a gente deu alguns passos para trás e, enfim, estudamos melhor os produtos, colocamos. Nós temos a minha marca, Dr. Fórmula, que estou investindo bastante na marca, né? Hoje, graças a Deus, no meu perfil do Instagram, eu tenho bastante procura de pessoas querendo aí produtos para cuidar da pele, para melasmas, para suplementos, orientações sobre hormônios, embora eu não sou médico, eu não posso prescrever, mas é uma habilidade que eu tenho, então eu conheço a fisiologia hormonal, tanto da parte masculina quanto da parte feminina, e eu preciso conhecer, eu preciso ter esse conhecimento para desenvolver as fórmulas, né? Sim. E nós temos também... O que mais tem? São 6 marcas. A Skin Nutri, que é uma empresa, que é uma marca de cosméticos no conceito in-out. Aliás, essa é a minha especialização, né? Eu não contei aqui, mas a minha especialização é cosmetologia clínica, com passagem em Mônaco, Paris. Então eu pude conhecer os produtos, os ativos dentro das grandes marcas, né? Legal. Marcas famosas, que eu não vou ficar citando aqui, mas... Não são vem ao aquelas caso. marcas. Então eu pude estar em Mônaco estudando isso, pude estar em Paris estudando isso, pude estar nos Estados Unidos estudando sobre hormônios. Então hoje, graças a Deus, através desse tempo todo, a gente tem uma certa bagagem para poder desenvolver as fórmulas. Então eu acho que isso que faz toda também a diferença, é conhecer aquilo que você está entregando. Exato. Mas eu tenho uma pergunta que, na verdade, é uma dúvida que, apesar de te conhecer, não entendi o processo. Por exemplo, eu posso, igual eu, né? Eu tô na menopausa, gente. Fazer o quê, né? Às vezes eu fico lá ó, morrendo de calor. Você está na... E aí, por exemplo, eu posso chegar em você e pedir uma fórmula para isso? Olha, pode, tá? Eu dentro daquilo que eu faço, eu tenho assim... tenho habilidade, primeiro, em fazer Sim. isso. Em segundo, eu sou respaldado pela legislação, inclusive pelo meu você é conselho, farmacêutico. a fazer. Não tudo. Por exemplo, na parte hormonal eu já não poderia, né? Por exemplo, uma mulher na perimenopausa ou na menopausa, ela tem neste momento seus hormônios sendo declinados, né? A mulher, quando ela está entrando na menopausa, o primeiro hormônio a ser declinado é a progesterona. Aí vai evoluir para os estrógenos, que é estriol, estradiol, estrona, e a testosterona também, que a mulher produz, uma quantidade 10 vezes menor que o homem, mas produz. E a testosterona vem de encontro com o quê? Com a parte muscular, a parte de atrofia vaginal, por aí vai, a parte da libido e por aí vai. Mas eu posso sim fazer de algumas substâncias, tá? Para controlar, por exemplo, esse fogacho que você está sentindo, esse calor súbito, né? Na verdade, Sim. você sente o calor, esfria, sente o calor, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado e fica nessa. E você sabe que isso para a mulher é terrível, é uma fase que a mulher sofre muito com isso, mexe muito com a autoestima dela. Porque nessa fase, normalmente, o cabelo já começa a não ficar legal, a pele já começa a não ficar legal, resseca, a vagina resseca, tem pouca lubrificação dependendo, a parte muscular vai também
perdendo um pouco da massa muscular, você vai tendo um acúmulo Engorda. maior de gordura, exatamente, principalmente na região. A memória não vai ficando legal, o sono vai ficando ruim, vai tendo retenção hídrica. Então, a mulher ela sofre muito com isso na menopausa. Mas se ela tiver um acompanhamento médico, né? Esse sei lá, acompanhamento é com nutricionista? você pode fazer. Não, o ideal é que você Ginecologista. faça com ginecologista. Eu vou além, tá? O endocrinologista, o ginecologista também. Porque ninguém mais do que o endocrinologista entende fisiologia hormonal. Sim. E hormônio é vida. Você pode ver. Hormônio é vida. Então a mulher chega um momento que ela acessa todos os hormônios. O homem não, tá? Então quando você vê assim, o cara tem 120 anos e foi pai. Pode ser verdade. Porque ele não perde totalmente a sua testosterona. É verdade. Ela vai diminuindo, né? É. Você vai em algumas regiões do Brasil, região Nordeste, você vê lá pessoas, o cara tem lá 100 anos, é pai. Isso é verdade. A mulher ela tem que estar preparada para receber ali, né, os óvulos dela, tem que estar fértil e tudo mais. Então, se ela estiver, por exemplo, na menopausa, sei lá, ela já não tem mais tudo isso, né? Então já fica, a fertilidade já cai, né? Já não tem mais. Sim. Mas se ela for uma jovem e tal, com um cara de 100 anos, pode sim, por que não? É arriscado, mas pode. Então é isso. Então eu posso sim, como farmacêutico, como outros farmacêuticos, a fazer sim um manejo, fazer uma conduta de controle, não só desse fogacho todo, mas como pele, unha, cabelo, e, enfim, parte muscular. Então o farmacêutico ele tem sim, principalmente aquele farmacêutico que tem uma especialização, né, em É o poder seu fazer caso. essa prescrição. Gente, porque vou falar, não é fácil. Essa parte da menopausa. Não, o Acho que- cabelo cai, Mulher sofre, insônia, né? engorda. Fica um Não, pouco mulher irri- sofre, fica um pouco né? É os filhos irritada. enchendo o saco. né? Não, então, na verdade, assim, eu não tenho essa coisa de mau humor, assim, de irritabilidade, não tenho, não. Agora, Mas tem gente que insônia, tem, né? focaço. Essa parte que você falou hormonal também é uma das suas especialidades? Então, hormônio, eu sou membro de uma sociedade americana chamada E4M, tá? É uma sociedade médica, mas eles abrem para outros profissionais, como farmacêutico, e a base deles são os hormônios. Então, eu tive a oportunidade de estar lá, estive lá, né? Eu ia fazer um fellow, né? Na época, eu comprei tudo para fazer um fellow, para me preparar, mas fellow exige muito esforço, muito estudo, você tem que aprofundar demais, e eu precisava trabalhar, né? Eu precisava trabalhar. Mas eu tenho tudo e estudei bastante. Então, essa parte hormonal da fisiologia, a gente consegue, sim, fazer uma boa analogia, né? Não só da parte de reposição, até da parte de ciclos anabólicos, né? Algo não muito recomendável, porque a galera usa isso como para poder, de fato, não pela saúde, né, por sarcopenia e tudo mais, mas Mas sim por para ficar mais estética. definido e tudo mais. Mas a gente sabe o que pode acontecer em tudo isso e pode sim desenvolver, fazer ciclos anabólicos. Eu fiquei curioso, voltando para o seu negócio farmacêutico, na parte que você falou de... Não é o hormônio. Emagrecimento. Não, vocês estavam falando que é sua especialidade. Você foi lá A cosmetologia clínica. Isso. É da parte de pele, envelhecimento Isso. de pele, hidratação. Eu não sabia que farmácias de manipulação também tinham essa parte... vou colocar estética, tá? É estética, É está dentro da estética. Eu não sabia. A sua tem também essa parte estética? Sim, inclusive a minha, como você falou, a minha especialização é a cosmetologia, né? E quando você fala de cosmetologia clínica, nós estamos falando de anatomofisiologia da pele, conhecer a pele, conhecer as camadas da pele, conhecer os fototipos de pele. O tipo de pele dela é um tipo mais claro, a sua é um tipo mais escuro. Então ela tem um fototipo, talvez aí um 2, 3. Então o produto que eu vou usar na pele dela, eu não posso usar na sua. Ela tem uma pele que envelhece de uma forma mais acelerada. A sua, como a minha, é uma pele que demora um pouquinho mais, né? Você vê o Pelé, ele faleceu, ele é um negro, nem parecia com a idade que ele tinha. Então, infelizmente, o fototipo baixo, ele tem esse problema de envelhecimento mais... Nosso fototipo, então, ele mostra menos o envelhecimento. Aliás, o envelhecimento é uma parte que eu quero falar aqui, que eu quero falar da fórmula moduladora do envelhecimento. Legal. Olha, envelhecer é inevitável, não tem como, mas você pode controlar os fatores que impactam no envelhecimento, porque nós temos fatores. Porque nós nascemos envelhecidos devido a vários fatores, mas a partir dos 25 anos, esse processo ele se acelera e o primeiro órgão que sofre o processo de aceleramento do envelhecimento é a pele, né? A pele. Aos 30 anos é uma fase muito complicada, e também é uma fase decisiva para todos nós, tanto para a mulher como para o homem. E neste momento, todas as células do nosso corpo, elas vão perdendo as suas funções, tá? Vão perdendo as suas funções nos fatores que estão ligados ao envelhecimento. Eu poderia citar vários aqui. Por exemplo, posso falar do ROS. O que é o ROS? É uma espécie reativa de oxigênio. São os radicais livres. Esses radicais livres, essas moléculas de radicais livres, são inflamatórias. Elas
Elas são instáveis, então ela reage com as nossas células e vai impactando ali, envelhecendo, causando injúria celular. Então nós podemos falar do intestino. O intestino ele é muito importante. É muito importante. Hoje tem muitos estudos sobre o intestino. Podemos falar dos telômeros. Né? Os telômeros é o que protege o DNA. Né? Os telômeros, conforme você vai envelhecendo, ele vai encurtando. Podemos falar de sirtuínas. Podemos falar de receptores como o TNRF2. Né? São todos fatores que estão ligados ao envelhecimento e que você pode modular. E falando nisso, veio uma fórmula que eu desenvolvi com 9 substâncias. São 9 substâncias que controlam essas estruturas celulares. Vai te controlando. É uma fórmula que foi desenvolvida para você usar de uma forma eterna, né? Todos os dias, contínua. Por quê? Porque ela vai modulando. Ela vai modulando o sistema que leva ali o envelhecimento, que leva a doenças, né? A doenças agudas, evoluindo para uma crônica se você não modular. E você vai tomando ela diariamente? 2 cápsulas após o café da manhã. Inclusive, eu comecei a tomar. Inclusive, é verdade, arroz. Eu vou fazer um videozinho aqui. Esses dias foram muito corridos por causa do Dia das Mães. Mas vamos falar aqui que a gente falou agora há pouco. Todos os dias 1% melhor. Então essa fórmula é isso que ela vai fazer. Por quê? O nosso corpo, ele não retém tudo. Ele não estoca tudo aquilo que você tira do alimento. Uhum. Ele também não vai estocar algumas substâncias que estão nessa fórmula. Por quê? Sim. O teu corpo vai usar e vai ser eliminado. Só que você tem que repor no dia seguinte. Porque se você não repor, você vai ficando o quê? Cada vez mais sem energia. O que é vida? O que é evitar o envelhecimento? É as células perdendo as suas energias. Vitalidade. Vitalidade. Então você precisa ali nas mitocôndrias estar todo momento gerando uma molécula chamada ATP, que é uma molécula, que é uma moeda de energia. Isso parece uma grande bobagem, mas é uma grande bobagem quando a pessoa não olha para esse lado. Mas quando a pessoa tem consciência que é isso que vai fazer ela não ter vida na velhice, como, por exemplo, demência mais cedo, como, por exemplo, fraqueza muscular, né? Eu não quero, eu tô com 58 anos, eu não quero estar aí com 70, 80 anos, dependendo das minhas filhas, ou dependendo de alguém ou de um cuidador para poder me levar, ou para poder pensar por mim, não. E o Alzheimer tá aí, né, gente? Tá cada dia mais cedo, tá cada vez mais chegando mais cedo para as pessoas. Sim. Os jovens estão tendo Alzheimer. Então essa fórmula, ela vem justamente para fazer isso. Então foi uma fórmula desenvolvida com um conceito, com um propósito, é levar a saúde. Tanto é quando a pessoa faz a aquisição, você não recebeu a documentação, né? Eu te mandei. Recebi. Quando a pessoa faz a aquisição, em seguida ela recebe a documentação onde vai falar de cada substância, o porquê ela foi desenvolvida, entende? Porque assim, tem as principais indicações, mas no que mais aquela substância ela pode agir. Poxa, que legal, cara. Então assim, Rogério, aproveita que você é novinho. Não, tem que começar antes, você não pode esperar, né? Comecei agora porque eu não sabia, senão já teria começado. Poxa, que legal. E você indica essa fórmula para a pessoa começar com 25 anos, 30? Olha, na verdade, assim, nós somos obrigados a respeitar a legislação sanitária, né? E a legislação fala que tem que ser a partir dos 19 anos. Inclusive, você vai ver lá no rótulo, tá? A partir dos 19 anos. Mas como eu falei, nós já nascemos envelhecidos. Então, você pode começar antes. Isso vai depender. Né? Por quê? Porque são suplementos que normalmente alguns você já produz. Que nós chamamos de não essenciais, que é aquele que você produz. E tem os essenciais, que é aquele que você precisa da dieta para você manter suas células vivas e com muita vitalidade. E Donizete, tem uma coisa, por exemplo, no meu caso, né? Eu comecei a tomar agora. Antes tarde do que nunca, né? Óbvio, a gente sempre fala isso, né? Mas você acha que é bom? Como que é isso? Puta, é excelente, como você falou, antes tarde do que nunca. Se a gente for ver o empreendedorismo, tem uns caras que começaram com 5 anos. O dono do Walmart começou com o UAU, lá não sei das coisas, começou velhão e, enfim, fez o que ele fez. O dono do KFC e por aí vai. E assim é a saúde. Então o importante é você começar. Obviamente que não é só o suplemento, né? Começar atividade e dar física, continuidade. alimentação e dar continuidade. O que eu falo? O que eu faço? Normalmente você não tem o hábito de usar o suplemento. Então, até isso a gente colocou no conceito. É você deixar o seu potinho de Energy, que é a forma moduladora de envelhecimento, do lado da sua xícara onde você toma o seu café. Porque você liga uma coisa a outra. Ah, mas eu não quero deixar ali. Deixa do lado da sua escova, ali de escovar os dentes, ou do seu filtro solar, se você tem o hábito. E aí você fala, opa, peraí, tem que utilizar essa fórmula. E é legal porque dentro do protocolo que você manda, tem isso escrito. Inclusive, eu deixei lá pertinho do meu café, porque eu falei assim, agora eu não vou esquecer, porque eu tomo café e já acabo, já tomo. É porque mudar um hábito não é fácil, né, gente? A gente tem que... O hábito é o que é? Uma repetição, né? Você tem que estar repetindo. Não, e hoje eu falei assim, poxa, vou levar, né, no podcast pra eu mostrar, só que vou estar do lado do café, tomei café, fui escovar o dente e esqueci. Pode voltar, eu tenho muitas perguntas fora, mas pode voltar.
A gente tem muito, realmente, a gente tem muito assunto. Quando eu montei aqui o script do podcast, ele falou assim, você não vai conseguir falar isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente encurtou, né, obviamente, até para o podcast ficar mais interessante. Sim, sim. E aí, eu vou voltar para você, para falar para você, quanto tempo você está em Moema? Em Moema, estou há 37 anos. Não. 36 anos. 36 anos em Moema. 36 anos em Moema. Eu adoro, eu moro aqui perto, né? Moro próximo de Moema, então... E é uma região estratégica para você? Olha, assim, fui sócio já de uma grande rede, né? De farmácia. E a minha sociedade não deu muito certo justamente por isso. Porque essa rede é uma rede mais de periferia, né? De mais periferia da cidade. E eu gostava mais do centro. Então, acho que Moema foi um fator determinante para eu sair da sociedade. Que legal. E para o meu sócio era mais interessante para ele a periferia. Sim. Para mim era mais interessante Moema. Eu gosto muito de Moema, é estratégico, né? Moema é bem estratégico, tem tudo perto. A minha ideia é fazer, justamente por isso que estou juntos aqui por Moema, utilizar, na verdade, atender o público do bairro, porque hoje eu atendo o Brasil todo, né? Então hoje o meu fluxo, o meu movimento, vamos dizer assim, de clientes é mais fora de São Paulo e mais fora do bairro do que no próprio bairro. Então, tanto é que a farmácia hoje ela está no ponto estratégico, bem no miolo de Moema, onde tem muitos moradores. Então, a minha ideia justamente é movimentar ali, entendeu? Onde as pessoas podem chegar lá, inclusive, ser atendido pelos nossos farmacêuticos, né? Às vezes tem coisas que não precisa ir até o médico. O próprio farmacêutico ele já resolve ali. Na verdade, cada vez mais o farmacêutico está ganhando espaço para isso. É verdade. Tá? Para poder atender. A população é bem grande, né? Então a classe médica às vezes não consegue atender tudo. Moema tem... Agora, outro dia eu vi, a gente sempre falava de 60 mil, não, nós somos mais de 80 mil habitantes. Nossa, grande. Só que, além disso, a gente ainda tem as pessoas, os transeuntes, né? Que são as pessoas que passam por aqui porque estão visitando. Trabalhando, é verdade. Exatamente, trabalhando. Então, assim, imagina, a população é enorme. Então, tem muito o que explorar. E aí, falando sobre isso, eu vou te falar. Na verdade, Juntos por Moema tudo começou por causa disso. Porque quando eu percebi, quando eu abri, eu tinha um café, né? Quando eu comecei a empreender. E eu percebi que o morador, ele não consumia no bairro. E por que ele não consumia? Porque ele não conhece. Então, esse é um dos objetivos, a gente levar o morador a conhecer o que tem no bairro, porque o bairro é incrível, tem de tudo, é um bairro plano, né? Levar o morador a conhecer o que o bairro tem. Então, um dos objetivos também do podcast é esse, porque assim, a gente tem empreendedores aqui, empreendedores incríveis, sabe? Com uma bagagem sua mesmo, nossa, impressionante. Depois que eu te conheci, eu falei, meu Deus, olha o currículo desse cara. Eu tava vendo aqui, tem muito assunto, né? A gente não falou aqui da parte motivacional, não falou de toda a trajetória, né? Até formar uma família, né? Minhas duas filhas são médicas, né? E tem consultório aqui, né? Ela atende aqui e também atende em Vinhedo. A outra ainda não está atendendo, porque ela está fazendo dermatologia, né? Ela também ainda não atende, não tem ainda no consultório. Ela é da sua área da saúde também, a sua filha? Sim, as duas. As duas. Uma é endócrino. Não, que atende aqui endócrino. É endócrino e nutróloga. Ela fez também uma pós-graduação em nutrologia, que é muito importante para quando você vai tratar, por exemplo, a obesidade, né? Entendi. É muito importante você estar bem entendendo essa parte da nutrologia, da alimentação. Com certeza. Né? Então a família toda tá... A família toda, ali. Inclusive a minha esposa também trabalha, enfim, ela está na parte administrativa. Que legal. A família toda. É legal quando tem muito tema, porque tipo, eu falo que é um convite direto pra parte 2. Pra voltar e fazer de novo. Essa parte motivacional é uma parte bem legal. Por quê? O empresário, assim, todo mundo, na verdade, mas o empresário ele precisa muito ser motivado, né? E tem alguns empresários, às vezes, como eu já tive várias vezes, perdidos. Totalmente perdidos. Primeiro que não entende que tudo é um processo. Tudo leva tempo. Que não existe gasto, existe um investimento. Não entende que está bagunçado, mas está bagunçado. Tem uma direção? Ok. Se está bagunçado, não tem uma direção, esquece. Tem isso também. Então tem várias questões. E para isso você precisa ouvir aquelas pessoas que foram resilientes, que ressignificaram algumas coisas e saíram do fundo do poço, que não é fundo do poço, e aprender com aquilo e melhorar, né? E é isso, durante todo esse tempo de empresa, de empreender, teve vários altos e baixos, né? Vários altos Todo e baixos. mundo tem, né? Essa empresa mesmo, a LMC Curso, que é uma empresa de curso para médicos,
Ela veio de um momento que eu estava totalmente numa situação muito ruim, falando de uma forma financeira. E ela veio e ficou com minha filha mais nova, que eu, na minha organização mental, eu queria que ela fizesse direito, que eu acredito que toda família tem que ter um advogado. Mas ela resolveu seguir a irmã, que é médica, né? A irmã mais velha. E quando ela falou que queria fazer medicina também, eu falei, putz, tô lascado, né? Eu queria um advogado. E também, e a parte financeira, como é que faz? Tem isso também. Aí eu falei, quem são os meus clientes? São os médicos. E eu tinha um imóvel que eu já havia adquirido aqui em Moema, ele estava fechado e já estava prontinho, com uma sala, enfim, tudo mais, para fazer evento. Aí eu falei, pô, eu vou ter que buscar alguma maneira de ter um aporte financeiro para poder bancar ali a faculdade de medicina. E foi quando eu tive uma ideia de abrir a LMC Curso, que é L é de Larissa, que é a minha filha mais velha, o M é de Mirella, que é a minha mais nova, e C é de Campos, que é meu sobrenome. E aí eu realizei, tinha alguns médicos que eu já conhecia, que davam aula, conversei com eles, estava falando, Dona, estou com você, vamos fazer o curso. Fiz o primeiro, segundo, terceiro, enfim, minha filha passou a faculdade todinha, viajou, formatura e tudo mais, com toda a entrada financeira dessa empresa, e no qual a gente mantém até hoje. E nesta época eu não tinha nenhuma condições, mas tinha o quê? O médico, que era meu cliente. Sim. Eu tinha o espaço e tinha meu conhecimento de mercado. Né? A sua bagagem. Então eu utilizei isso. Então o que eu falo? Sempre perguntar como eu posso fazer isso. Não dá. Né? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, sabia que era impossível, foi lá e fez. Quando aquela pessoa coloca, puta, é possível, eu não vou conseguir. Aí ele vai lá e faz. Aí ele vê, não, eu consigo. Eu sempre falo que tudo que a gente faz é apenas um pedacinho do iceberg. Todo o iceberg está dentro de você. Só que você não sabe ainda. Eu ia falar para você deixar um conselho, você já deixou, né? E uma frase. Não, mas eu quero deixar um. Pode, por favor. Tá. A gente tá finalizando? Vamos finalizar já. Você quer que eu deixe agora? Pode deixar. Bom, se eu posso dar, não um conselho, mas sim falar algo que pode te motivar, é isso. Sonhe grande. Não sonhe a ponta do seu dedo. Sonhe chegar na lua. Acredita em você. Você é capaz de fazer. Eu consegui. Eu saí de uma vida extrema para uma vida plena, apenas acreditando, primeiro, em Deus, segundo, em mim, na minha capacidade. E resolvi lutar com todos os fracassos para poder chegar onde eu cheguei. Foram 17 anos de muito trabalho árduo. Aliás, é preciso entender que trabalho árduo é diferente de trabalho duro. Trabalhar duro muitas pessoas trabalham, mas não alcança a liberdade, a prosperidade. E detalhe, tem que seguir 3 dimensões: espiritualidade, saúde e trabalho. Porque sem essas 3 dimensões, dificilmente você vai viver uma vida plena. Porque se faltar um desses 3, se você pode ser milionário, mas não tiver uma paz interior, se não tiver saúde, vou trazer assim só para fechar. Steve Jobs morreu com 56 anos, acometido com câncer de pâncreas, bilionário, porém doente. Tudo que ele queria era saúde, mas infelizmente os bilhões dele não dava para comprar a saúde. Pensa nisso, espiritualidade, saúde e trabalho. Cuide da sua paz interior, cuide da sua saúde. O Dr. Forma está aqui para te ajudar. E também trabalha arduamente, cabeça e braço. Isso é arduamente. Não trabalhar duro, essa é a diferença. Estude bastante. Muito bom, obrigada. Nada. E como que as pessoas acham o Dr. Fórmula, o seu grupo, onde eles compram o livro? Depois dessas aulas aí, como o pessoal acha você? Bom, vamos lá, é só seguir no meu perfil, né, no Instagram, no DR Donizete Campos. Dentro do meu perfil tem lá todas as plataformas, as redes sociais que eu frequento, como o X, o Spotify, tem meu site também, as empresas todas estão lá. Então, DR Donizete Campos, segue lá que eu tenho certeza que de alguma maneira eu posso te ajudar. E, gente, também baixando o aplicativo do Juntos por Moema, vocês também encontram o Dr. Fórmula. Lá a gente tem cupom de desconto, então baixe o aplicativo, aproveitem todos os cupons, que além desse tem muitos outros. Então não percam. É isso aí. Isso aí, gente. E o que tem que fazer? Gostou do episódio? Calma. Primeiro quero agradecer ao meu patrocinador, a CoSecurity. Agradecer ao Donizete Campos. Muito obrigada por trazer um pouquinho da sua experiência aqui pra gente. Eu sei que você tem uma bagagem muito maior, então quem sabe a gente marca um próximo, né? E gostou, compartilha. Não esqueçam
que vai ter um evento incrível lá no Bifórmula, a farmácia maravilhosa aqui do bairro. É um evento facinho de participar. Pode me chamar lá também, que aí eu dou as coordenadas para vocês. E salva, compartilha, manda aí pros seus amigos, porque é um assunto super interessante. Valeu, gente. Obrigada, Até a próxima. obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Rose, agradeço Obrigado, você, Donizete. agradeço aqui o pessoal aqui da equipe. Foi um prazer estar aqui. Não pude aqui, também não dá para compartilhar tudo, mas tem muita coisa interessante. Espero aí todo mundo lá no bairro, né? Nesse evento que é maravilhoso, totalmente gratuito, 1 quilinho de produtos não perecíveis. E vocês vão ter uma tarde maravilhosa com um cafezinho gostoso e profissionais excelentes que eu tenho certeza que vai agregar na tua saúde. Isso aí, obrigada. Valeu, gente.